que vocês têm a dizer sobre ações versus fundo imobiliário? Nada. Eu invisto nos dois. Eu sou um consultor de investimento. Eu sou especialista em fundos fechados. Eu gosto muito desse segmento. Eu acho que é um segmento muito bom para te entregar renda e para proteger seu patrimônio. Mas eu acho que ações, ele tem um valor extremamente importante na minha carteira. Então, por que eu falaria mal de uma coisa que faz minha carteira? E toda vez que eu escuto alguém, aquele Barsi, a filha dele, aqueles caras lá, falando, não, mas se é para correr risco de renda variável, eu vou limitar ela, tá? Se é para correr risco de renda variável, então corre risco de ação. Aí eu falo assim, cara, você calculou a volatilidade média do fundo imobiliário das ações? É totalmente diferente, né? Então, não, tipo assim, o fundo imobiliário é a renda variável? É óbvio que é renda variável. Mas se você for olhar volatilidade, variação máxima, variação média, cara, os fundos imobiliários são muito mais suaves. Então, a porta de entrada é o fundo imobiliário. Agora, não ter ações na carteira também pode prejudicar. Eu acho que ter uma carteira bem diversificada e com vários tipos de ativo, né? Ou seja, ação, fundo imobiliário, BDR, ETF, ajuda você a ir mais longe, a conseguir ganhos mais interessantes. Então, investir em bolsa americana, tem BDRs muito interessantes aí. Então, ações versus fundos imobiliários, cara, os dois têm que estar participando na sua carteira. Ah, mas qual que eu teria que ter mais? Cara, vai depender. Muita gente fala assim, você está no começo da vida, comece com ação. Eu não tenho esse viés. Porque a maioria das pessoas que eu vejo começando são pessoas irresponsáveis. Por quê? Porque ainda não sabe. E aí, a pessoa, se ela entra no bull market, ela acha que ela é inteligente. E bull market, qualquer imbecil que compra ali vai ganhar dinheiro. Você não é especial. Você não é especial. E as pessoas se acham especial porque elas ganham dinheiro com ação no bull market. Ou com fundo imobiliário no bull market. Só que com ação você ganha muito mais, óbvio. Só que aí sempre vem, né? Brasil, sempre vem a recessão. E aí que você sabe. Aí a galera perde muito dinheiro e sai vendendo abaixo. Depois de ter se achado um gênio. Quando você vai no fundo imobiliário, você também tem essas pessoas que acabam saindo. Só que como a velocidade é menor, é mais fácil do estômago. E outra, quando você olha e fala assim, eu sou dono desse ativo aqui. Tipo assim, se a gestão não fizer muita cagada, aquele ativo lá me gera esse aluguel. Então você sabe, tá tudo alugado, você tem as luzes ali do prédio, você tá sabendo seu aluguel. Então é mais fácil você fazer valuation, você entender. Então, como é mais próximo, eu acho que fundo imobiliário deveria ser a porta de entrada para ver se você tem estômago para aguentar. Porque assim, se você não aguentar uma volatilidade de 10, 15% numa baixa incrível de fundo imobiliário, você não vai aguentar 60, 70 de uma ação. A Magazine Luiza aí caiu, todo mundo sabe quanto caiu, mais de 80%. Fundo imobiliário é mais fácil de definir se está caro, se está barato. Então, assim, eu não sou contra a ação, mas falar que a ação é porta de entrada, não sei. Primeiro que eu acho que fundo imobiliário tem que ser porta de entrada, e agora, a ação, ela ajuda muito na carteira, ela potencializa ganhos, ela ajuda a cobrir a inflação, ela ajuda ela melhora muito a sua carteira. Assim. A ação é fundamental numa carteira diversificada. E, inclusive, se você tem mais estômago e se você tem uma proposição mais a risco, entende um pouco mais de valuation, tá naquele meio de M&A e tal, só que assim, não é o meio que as pessoas estão envolvidas. Então ela compra com base numa informação que ela não sabe exatamente o que é. Então é só esse o preconceito, sabe? Tipo, o imobiliário é mais fácil saber, porque você vê que lá, o aluguel disso aqui está sendo cobrado isso aqui. Pode até cair para cá, mas isso aqui você vai receber tantos por cento disso. Você está vendo. Então o imóvel é muito mais fácil de lidar nesse ponto. A única coisa que eu falo eu acho que todo mundo, não acho que todo mundo deveria, porque falar como você tem que começar, eu acho que não é meu papel. Mas os fundos imobiliários são mais fáceis de entender se você tem aptidão à renda variável. Tem aptidão, aí você assume mais risco, vai comprar ação. Porque assim, cara, se você não tiver muito dinheiro, você não vai participar de conselho, você não vai entender o que é um conselho, você não vai entender, você vai tomar decisão porra nenhuma da empresa. Você vai ficar à mercê de um cara que tá ganhando uma grana fodida, entendeu? Então, você tem que confiar muito na administração da empresa, entendeu? Então, você tem que evoluir, né? Por isso que eu acho que essa é a evolução. Aí o cara fala assim, nossa, mas o gestor ganha dinheiro e você às vezes não ganha. E o administrador? Não ganha dinheiro? Tem diretoria aí que saiu ganhando dinheiro à torta à direita e a empresa dando preju atrás de preju. E quem toma no rabo é os acionistas. Assim, não tem justificativo para você não entrar nos dois, né? Só que FIIs é menos volátil, ações é mais volátil. Potencial de ganho muito maior, mas cabem os dois na carteira. Camarada, investe em várias ações para na média obter 6%. Compra FII IPCA mais 9, diversifica, recebe renda mensal e sofre com menos oscilação. É porque, assim, cara, o problema do Brasil, e aí eu tenho, assim, se você for olhar, cara, eu faço essa análise há muito tempo.
E assim, eu até escutei um analista que eu respeito. Tem pessoas que você gosta, mas às vezes não gosta da empresa. Assim. A Empíricos eu entendo. A Empíricos não é uma empresa ruim, tá? Tanto é que o BTG comprou. Mas a Empíricos às vezes faz uma propaganda um pouco agressiva, no limiar do que não se deve prometer, né? Do meu ponto de vista. Mas o Felipe Miranda é um cara muito inteligente, um cara que a gente gosta muito e eu acho que eu respeito muito ele como analista. E assim, por que eu tô falando sobre ele, né? Porque ele fala uma coisa que nos livros de economia, fala assim, olha, quando você investe em ação, você tem que ganhar um prêmio por isso, né? Não faz sentido, por exemplo, lá na bolsa americana, em média o S&P, tá? Em média o S&P rendeu 18 a 15%, né? Dependendo, se você pega dependendo do intervalo, né, que você pega, ele vai rendendo isso. E aí a renda fixa rende 2, 3, 4%. Então, ou seja, o prêmio que se paga pro S&P, ou seja, o prêmio de entrar na bolsa, compensa. E você tem isso. Se você olha para o Brasil tem que ser, ele fala assim, o Brasil tem que ser um asterisco nos livros de economia. Porque no Brasil, você vai para a renda variável para ganhar mais e você ganha menos. Se você, por exemplo, seguiu o Ibovespa, e eu falo isso porque tem gente que não bate Ibovespa, tem FIA que não bate Ibovespa, o que acontece? CDI bate, o CDI bate Ibovespa. E outra, e aí a gente vai olhar, não, então o que eu compro que bate o CDI? IMA-B. E aí, por isso que a gente fica falando de FII-Infra. Cara, você quer bater o IMA-B? FII-Infra, FIPE. Esses caras batem assim, IMA-B mais tanto. Os FII-Infras fazem isso. Os FIIs de CRI também fazem isso. O problema do Brasil é que a bolsa tinha que render muito mais. Assim, pelo menos, por exemplo, se você está falando da taxa livre de risco, você tem que render mais que a taxa livre de risco. O Brasil não rende. Então, se você não sabe escolher ação, e eu acho que assim, 96% das pessoas não sabem escolher ação, você vai ter uma carteira que vai perder. Ou seja, se você for normal e seguir o Ibovespa, você vai perder para o CDI. Qual que é o seu incentivo em ficar? É esse o problema, sabe? Isso é Brasil. Então, tipo assim, cara, tem que tomar muito cuidado. Então, Diogo, você tá falando então para não investir em ação? Não, por isso que eu falo que eu não acho que a ação tem que ser a porta de entrada. Porque você tem que ter um pouco de experiência até para você fazer uma análise mais correta. E aí sim você poder realmente escolher. Porque eu conheço, assim, tem Barsi, tem outras pessoas que se demonstraram que conseguiram ter valores muito grandes e bater a bolsa absurdamente, né? Com boas análises, com boa seleção. Mas se você simplesmente. Porque nos Estados Unidos é muito difícil bater o S&P. É muito difícil no longo prazo, assim, sabe? Tirando o velhinho lá que bate grande, a outra galera não bate. Então, o Brasil é essa exceção que todo mundo vê. Então, quando alguém fala assim, mas ação, ação, eu fico olhando assim, cara, historicamente, sua ação tá perdendo. Se você escolher na média, se você for um cara Ibov, né? Você tá perdendo para o cara CDI que tá ali, pegou 2%, o cara pegou 2% em 2020 e tá rasgando seu Tobias agora de rentabilidade com os 14 dele carregado.